Boa noite para você que está aí em casa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Valente Talk. Se você está aí assistindo a nossa live, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares e fique conosco até o final. Será uma noite abençoada e você não pode perder. E a Páscoa ela é uma das celebrações mais antigas e significativas do calendário cristão, marcando a crucificação e a ressurreição de Cristo Jesus. No entanto, por trás dos ovos de Páscoa, de coelhos, acaba que a gente perde de vista o verdadeiro significado dessa celebração, dessa data. E nesta edição a gente vai explorar o verdadeiro significado da Páscoa, mergulhar nas Escrituras e refletir sobre o que essa celebração realmente representa para nós, cristãos. E para esclarecer as nossas dúvidas e nos ensinar muito sobre esse assunto, eu gostaria de chamar essa noite os nossos amados pastores, pastor Teobaldo, e o nosso pastor Pedro Felipe. Podem se sentar, tem um microfone para cada um. E antes da gente começar, eu queria dizer que se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta e quiser participar, pode levantar a mão, que a gente vai até você, para você poder fazer sua pergunta. Não vá com dúvidas para casa, participe, interaja. Esse é um momento justamente para isso, certo? E eu acho que os nossos convidados de hoje, eles dispensam muitas apresentações, né? Todo mundo conhece. Mas eu deixo vocês à vontade, para, se vocês quiserem falar algo antes da gente começar as nossas perguntas. Quero protestar que Felipe recebeu mais palmas do que eu. Eu sou mais velho que ele, então batam palma para mim de novo. Era eu mesmo. É brincadeira, gente, só para quebrar o gelo. Um prazer estar com vocês aqui, viu? Igreja bonita essa, bonita igreja. Camisa bonita, povo bonito. O pastor da igreja, o presidente, eu soube que também é muito bonito. É isso aí, obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui nesta igreja, a oportunidade de estar aqui participando com vocês deste ministério. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Obrigado. Então, vamos começar. Eu vou começar com 4 perguntas que eu acredito que todas elas levam a mesma linha de raciocínio. Então, vou fazer as 4 perguntas e aí vocês ficam à vontade para responder. Um complementa a resposta do outro, um começa, o outro termina. Fiquem à vontade, certo? Por que celebramos a Páscoa? Qual o real significado dela na nossa vida? Qual o significado da Páscoa no contexto bíblico? E qual é a importância da Páscoa para os cristãos em sua vida espiritual e prática diária? Todas essas perguntas, eu acho que elas têm a mesma linha, por isso que eu fiz as 4 juntas. Pode começar, pastor, porque aí você começa... Páscoa é uma festa originalmente criada pelo povo judeu, sob a ordem do Senhor, no Egito. O povo judeu foi escravizado no Egito durante 430 anos. E então, chegou o dia em que Deus decidiu que era hora de libertar o seu povo. E aí ele levantou Moisés. Moisés aparece como o libertador do povo judeu. E ele vai ao faraó, que era uma espécie de rei do Egito, e diz que é para libertar o povo de Deus, e ele se recusa. Vale lembrar que Faraó conhecia Moisés, porque ele foi criado como filho adotivo da tia do Faraó, a filha do Faraó, que não tinha filhos. Moisés mata um egípcio, foge para o deserto, fica 40 anos lá. Ele vê uma chama que não consome uma planta chamada sarça, e ele se aproxima e ouve a voz de Deus e recebe a ordem para voltar ao Egito e libertar o seu povo. Quando chega lá, ele fala com Faraó, que era seu primo de criação, filho do faraó, que já tinha morrido. O faraó da época que Moisés fugiu era outro. E ele diz, eu não vou libertar. E então Deus ordena a Moisés que lance 10 pragas, 10 maldições sobre o Egito. E essas maldições acontecem uma após a outra, e a cada uma que é lançada, ele vai ao faraó e diz, e aí, vai deixar o povo de Deus ir para o deserto, adorar o Senhor? E ele diz, não. E finalmente chega a 10ª praga. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos, a morte dos filhos mais velhos.
E para ser bem claro que era Deus que estava fazendo, não morreria só o primogênito dos seres humanos, mas morreria também os primogênitos até dos animais. E o que acontece é que Moisés dá a palavra ao faraó e ele não aceita, ele não acredita. Então Deus diz, olha, eu vou proteger o meu povo, que mora lá no acampamento onde estão os judeus. Vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, mas não pode ser um cordeiro qualquer. Tem que ser um cordeiro novinho, ele tem que não ser manco, ele tem que ser perfeito, ele não pode ter mancha. E vocês vão matar esse cordeirinho, vão pegar o sangue dele e vão aspergir, quer dizer, pintar a entrada da casa de vocês, os umbrais da porta da casa. E aí o meu anjo vai para matar os primogênitos do Egito. Mas na casa em que o meu sangue estiver sobre ela, o sangue do cordeiro, então o meu anjo da morte vai passar direto. E aí a palavra Páscoa surge em hebraico como Pessa, P-E-S-S-A-C-H. Pessa, cada um pronuncia de um jeito, e significa em português passagem. Aí nós estamos falando da Páscoa judaica. Páscoa judaica que é comemorada no 14º dia do mês de Nissan. Nissan, no calendário judaico, é o primeiro mês do ano. Então, é comemorada a Páscoa nesta data, 14º dia do mês de Nissan. E dura uma semana, a comemoração da Páscoa dura uma semana. E aí Deus diz, olha, vocês vão comer pães asmos. Para quem não sabe, pães asmos é tipo uma tapioca, né? Só que mais duro. É um pão sem fermento que vocês vão fazer. Por que sem fermento? Porque o pessoal que fazia o pão tinha que esperar um tempo para curtir a massa, depois botar para assar. E aí, quando estava com muita pressa, fazia o pão sem fermento, porque tinha que resolver outra coisa. Então, o pão sem fermento era o pão para quem tinha pressa. E eles passaram a comer esses pães e chamaram de pães asmos. E vocês vão comer ervas amargas, disse o Senhor. E aí eles pegam ervas no campo que amargam, e eles comem ervas amargas, eles comem os pães asmos, sem fermento, que foi feito às pressas, e eles comem o cordeiro. E aí tem um simbolismo nisso tudo, porque o cordeiro representa Cristo, o Salvador que iria nascer séculos depois. O pão asmo significa que eles estavam saindo depressa, não tinha tempo de fermentar o pão. E a erva amarga, olha que coisa incrível, pessoal. Olha o simbolismo disso. Era para que as gerações futuras, que não viveram a escravidão, ao comer da erva amarga, lembrassem que um dia os seus ancestrais sofreram escravidão no Egito. Então ninguém quer comer nada amargo. Então eles comiam a erva amarga para lembrar disso. Comiam os pães asmos para lembrar que saíram com pressa. E o cordeiro para lembrar, um dia Deus vai mandar o seu cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Sobre a Páscoa cristã, que tem uma outra significação e um outro contexto, eu vou deixar com o pastor Felipe. Exatamente isso. Eu queria dar essa ênfase justamente nessa questão de que a Páscoa, na verdade, não é uma Páscoa, né? Toda a Bíblia, ela sinaliza para a pessoa de Cristo. A gente sempre fala isso aqui, né? E gosto de repetir, de que a palavra de Deus, ela é sobre Jesus. A gente, às vezes, culturalmente, e por conta de uma questão de como a Bíblia está configurada, a gente vê o Velho e o Novo Testamento, a gente põe um tempo sem e um tempo com Cristo. Mas, na verdade, todos os sinais e a história, ela aponta para a pessoa de Cristo. E a gente vai ver na Páscoa exatamente isso. A gente vai ver esses elementos que depois, não por coincidência, no mesmo período, inclusive, da Páscoa, é quando acontece esse processo todo, que vai ser comentado aqui também, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E era sinal profético, inclusive, que essas coisas seriam nesse período. E Jesus, quando ele traz esses elementos da Páscoa, esses elementos estão alinhados com os elementos da Páscoa judaica, que na verdade a gente fala Páscoa cristã hoje na celebração, né, pós-Cristo, vamos dizer assim, pós-bíblica, melhor falando, mas aquele período, aquele momento da celebração de Jesus também com seus discípulos era uma celebração judaica. Jesus era judeu e estava dentro daquele contexto, mas ali trouxe um novo significado, né, ou uma ressignificação.
até um elemento novo que surge naquele contexto, que é o vinho, que é um elemento que traz a representação do sangue, que é uma representação não mais daquilo que é amargo, mas o vinho na história bíblica é uma representação da alegria, que tem essa referência, porque agora Cristo ressignificou aquilo que era tristeza, Júnior, agora é alegria, e a alegria abundante, né? Jesus, ele vem para trazer essa passagem, Páscoa, porque ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa passagem, ele é quem nos trouxe um novo significado, um novo entendimento para a realidade, para a nossa vida espiritual e para a nossa caminhada até chegar aos lugares celestiais com o Pai. Eu queria só pontuar que, enquanto na Páscoa judaica original, que foi criada por Moisés sob a ordem do Senhor, a Páscoa simboliza essa passagem da escravidão para a libertação, porque o povo era escravo no Egito. A Páscoa cristã também preserva esse olhar. Por quê? Porque ela significa a passagem da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, do jugo de Satanás, a escravidão dos prazeres e das coisas deste mundo, para uma libertação em Cristo Jesus. Aí você vai ver Jesus dizendo, por exemplo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o conceito que a Bíblia traz é muito forte sobre essa ideia de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é tão forte, queridos. Eu estou aqui numa plateia de muitos jovens e que estão assistindo também e vão assistir. É tão forte que tentaram ressignificar isso. Esse momento da saída do povo do Egito é simbolizado na Bíblia por um livro que tem um nome com um significado específico. Êxodo, que significa em português saída. Saída de quê? De uma condição de escravidão para uma condição de liberdade. E aí essa coisa é tão forte que ela ganhou ressignificação no contexto político, no contexto acadêmico, no contexto social, a ponto de terem surgido ideologias, pontos de interpretação da vivência humana a partir da experiência do êxodo. Veja a importância do êxodo na história da humanidade. Talvez tenha sido um dos momentos mais significativos e relevantes na vida do povo de Deus. E o jovem, vocês aqui, quase todo mundo é jovem, com exceção de 2 ou 3, mas a maioria aqui é tudo de jovem, eu fico feliz com isso. O jovem pode entender que o Êxodo traz uma mensagem de libertação, mas a nova significação para a Páscoa no Novo Testamento, ela também vai falar de esperança. Esperança é a perspectiva de que algo novo está por vir. Mas o que é forte na mensagem cristã é que esse algo novo não vem pela sua vontade, ela vem pelo agir de Deus na sua vida. E eu acho que esse olhar sobre a Páscoa muda todo o sentido. Vocês lembram do que foi que o apóstolo João escreveu na carta dele? Ele disse: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. Então quem é que escraviza? É o maligno. E qual é a forma que o inimigo mais escraviza os jovens hoje em dia? A busca por prazeres, seja os prazeres nas drogas, nas bebedeiras, uso de substâncias, né? Sexo desenfreado, corrupto, enfim. Deus tem uma mensagem na Páscoa muito clara: eu vim para trazer libertação, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Só um outro complemento. É porque, como o pastor falou do Êxodo, é importante também dar uma maior evidência a isso, para que vocês possam examinar em casa. O capítulo 12 de Êxodo, especificamente, ele vai trazer, do 1 ao 28, lá todo, ele vai trazer das instruções aos acontecimentos que estão relacionados à Páscoa, desde a questão do cordeiro, que o pastor falou. Então, é importante fazer essa leitura, não só agora, enfatizando aquilo também que a gente vem repetindo sempre aqui. O pastor pregou, alguém pregou, teve uma oferta de um texto, algo foi explanado aqui, chega em casa, pega esse texto, lê novamente, examina, igual os bereanos faziam, examina de novo as escrituras, não por uma questão de questionar se aquilo foi verídico e tal, mas para que o Senhor também possa reministrar aquilo que foi ofertado durante o momento da palavra, porque a igreja, é importante a gente trazer essa ênfase, a igreja ela não é a coisa única da vida cristã. Tanto que a própria Páscoa, ela tem um significado muito doméstico também. O Senhor estava com seus amigos,
tem um repartir do pão, tem toda essa questão também. Então a gente precisa sempre pegar aquilo que nos é oferecido aqui e levar para fora. E uma das formas é reexaminar, pegar a escritura, pegar o texto e ler. E aí eu repito, Êxodo, capítulo 12, é o desafio de leitura de vocês. Podemos prosseguir para a próxima? Quais são as origens históricas da celebração da Páscoa, de acordo com as Escrituras? Acho que foi respondido já, né? Mas é bom você... Está em Êxodo, né? Em Êxodo 12, a questão da Páscoa, e a origem está relacionada a essa relação do povo hebreu com os egípcios, né? Com o Egito especificamente, porque tinha uma relação de domínio, uma relação de escravidão, tinha uma relação histórica de um povo que estava sendo escravizado, e um povo que inclusive foi escravizado mais de uma vez, né? Tinha toda essa... Então, a ideia sobre liberdade, libertação, esperança que existe para o povo judeu é algo muito forte. Porque ao longo a gente vê até hoje, que você liga a televisão, você está vendo que há um processo de conflito que esse povo vive há muito tempo. Então, aqui a Páscoa já estava marcando isso também. Então, o processo de origem histórica da celebração, ele está ali marcado principalmente no capítulo 12, onde Deus vai instruir Moisés sobre a celebração da Páscoa como um memorial da libertação dos israelitas da escravidão do Egito. É preciso só lembrar uma coisa, que foram feitas releituras. Nós estamos vivendo uma época em que existe uma linha de pensamento, um conceito novo, chamado de pós-verdade. E a pós-verdade, que vem da filosofia, ela tem como propósito reinterpretar as coisas dentro de um outro olhar. Isso é muito perigoso, porque você começa a ressignificar as coisas e aí elas perdem o sentido original. Ela perguntou de raízes históricas. Existem coisas na Bíblia que foram ressignificadas no Novo Testamento, mas com a chancela do Senhor Jesus. Aquilo que foi ressignificado por Jesus é relevante na perspectiva da fé cristã. Não anulou, completou. É como a lagarta que se transformou em borboleta, mas ela nunca seria borboleta se primeiro não fosse lagarta. Então o Velho Testamento não é inútil, tá ok? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, que é o termo correto, o Antigo Testamento, ele é uma preparação para a vinda do Messias, que traz a graça. A lei foi dada ao homem para mostrar que ele não podia vencer sozinho. É importante pontuar isso porque, já que estamos falando de Páscoa, porque tem cristãos por aí que andam dizendo a Páscoa verdadeira é a Páscoa do Velho Testamento, a gente tem que comer erva amarga. Não tem problema, eu sei onde tem pé de alumã, eu mando você ir pegar umas folhas de alumã. Se o problema é comer folha amarga, quebra-pedra é amargo também, eu te digo onde encontrar, não tem problema, pode fazer a sua Páscoa comendo ervas amargas. Existe uma linha teológica hoje que chama de teologia do oprimido. E a teologia do oprimido tem como objetivo identificar o opressor, o oprimido e os mecanismos de opressão. E aí começam a trazer uma interpretação política, liberal, mas não liberal no sentido dessa política liberal que a gente fala. Eu falo de um pensamento liberal que muitas vezes é tido como progressista e que começa a dizer que Jesus foi o primeiro socialista da história. Não entre nesse caminho que vocês vão se perder. A Bíblia traz uma mensagem espiritual. A mensagem espiritual transforma o homem. Aí quando o homem é transformado, ele transforma todo o contexto. Então o segredo é muito simples. Muda o homem, e aí quando muda o homem, você muda tudo que está relacionado com ele. Mas a raiz histórica é essa. Agora aí, minha querida Nadine, minha entrevistadora abençoada, o que acontece? Chega Jesus e celebra a Páscoa quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem. Porém, ele sabia que ele ia ser morto na cruz e ele vai ressignificar a Páscoa. Aí ele chega e diz o quê? Ele diz, olha, venham aqui comer a Páscoa comigo. Eles vão. Chega lá, ele pega o pão e parte o pão no meio. Dá um discípulo, dá o outro e reparta com os demais. E aí ele diz, olha, esse aqui é o meu corpo, que vai ser repartido por vós. Aí ele pega o vinho e diz, olha, esse aqui é o meu sangue, que vai ser derramado por vós. Lembre que na Páscoa original não tinha nada disso. Aí depois que Jesus morre e ressuscita, a igreja começa a celebrar a Páscoa, não mais a igreja, não estou falando dos judeus, não mais para lembrar da libertação do Egito, mas agora eles começam a comer o pão e beber o cálice, o vinho,
para simbolizar a comunhão que eles têm com Cristo e por Cristo uns com os outros, para anunciar a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição e proclamar que ele vai voltar. Então ele dá um novo sentido histórico. Agora, esse sentido histórico, Nadine, ele também é profético. Por que profético? Porque Jesus ainda não voltou, não é verdade? Jesus não voltou ainda, então todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, estamos anunciando que Cristo veio, cumpriu a missão, morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas ele vai voltar. Então a ceia, como nós chamamos, ceia do Senhor, ela é comemorada na data do primeiro domingo de cada mês, na Bíblia, para celebrar a ressurreição de Cristo. Certo. A próxima é: qual é o papel do cordeiro na história da Páscoa bíblica? Meio que vocês já entraram também nessa pergunta, né? É um sinal profético de Cristo, né? Que nós compreendemos Jesus como esse cordeiro em Êxodo, no capítulo 12, entre o versículo 3 e 11, nós vamos ver uma referência que vai dizer que Deus ele ordena que os israelitas sacrifiquem um cordeiro sem defeito, que o sangue seja colocado nas laterais, na parte superior das portas de sua casa, como sinal para que a praga da morte passe por elas. Este sangue que nos livra da morte ainda existe. Então a referência do cordeiro era essa, era um sinal profético. Este sangue agora que nos livra da morte é o sangue de Jesus, que nos livra da morte, que vem por meio do pecado, né? Que vem por meio da destruição, por meio daquilo que é montado e arquitetado por Satanás. Então o tempo inteiro a Bíblia ela é um livro de história, né? Ela é um livro de história. Inclusive o livro de Êxodo é muito interessante porque ele é a pedra no sapato de quem nega, né? Dos negacionistas do cristianismo, dos negacionistas da história bíblica. O livro de Êxodos ele tem essa função, porque muitos os historiadores que se aprofundam, arqueólogos também que se aprofundam nesse tema, eles encontram sustentação nas afirmações que estão ali. Você vai achar diversos documentários, livros, artigos científicos que vão dar diversas evidências do que acontece ali. E as coisas começam a se testificar o tempo inteiro no tempo de Cristo, né? No tempo do Novo Testamento. E o Cordeiro é um desses sinais proféticos que o tempo inteiro a palavra vai estar dando essas evidências. A gente vai ver sempre no Novo Testamento essas alcunhas, esses apelidos, né? Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Leão. Tudo isso são coisas que foram sinalizadas lá atrás. E o Cordeiro é uma delas. Eu queria completar só que lá no Éden, quando Adão peca junto com Eva, é de pele de cordeiro que o Senhor faz as primeiras roupas para eles, que eles estavam nus, se cobrindo com folhas. Então já no Éden, o cordeiro que foi sacrificado para cobrir a vergonha de Adão e Eva, simboliza o Cristo que hoje cobre a nossa vergonha, chamada pecado, pelo seu sangue. Então, pela morte de Cristo, nós ganhamos vestiduras santas. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: porque Jesus Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Aí eu pego a palavra que o pastor Pedro Felipe falou: Páscoa, passagem. Então vamos trocar a palavra Páscoa por passagem. Jesus Cristo, a nossa passagem, foi sacrificado por nós. E passagem aqui pode significar também via de acesso. E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a passagem para chegar ao coração do Pai. Então, sem a Páscoa não haveria caminho, não haveria salvação, não haveria acesso ao coração do Pai. Ficou claro para vocês, né? Se pudéssemos resumir a Páscoa em um nome, a Páscoa é Jesus. Ele é a nossa Páscoa, né? Eu sou o caminho, eu sou a passagem, eu sou a Páscoa, a verdade e a vida. Isso é afirmado por ele. Tudo acaba se linkando, se conectando, né? O novo e o velho acaba sendo uma coisa só. Existe um documentário, me permita só colocar isso, chamado Êxodo Decodificado. Alguém aqui já assistiu esse documentário? Você acha no YouTube, é de graça. Agora, para assistir esse documentário, você tem que ter um olhar crítico, porque uma parte do documentário é para negar milagre, é para tentar explicar que as coisas aconteceram por uma ação normal. Por exemplo, um vulcão entrou em erupção lá na Grécia e o céu foi poluído
com a fumaça daquele vulcão. Isso é um fato histórico. Aí, por isso que o Egito ficou nas escuras. Ok, legal. A pergunta que eu faço é, por que é que esse vulcão só entrou em erupção e as fumaças só subiu para o céu depois que Deus mandou Moisés ordenar? O Mar Vermelho abriu, mas já há registro histórico de que vem um vento muito forte, quando as águas estão baixas e abre o mar no meio. Legal. E por que é que esse vento só soprou na hora que Deus mandou Moisés tocar na água? Então, gente, a explicação para muitos fenômenos vai existir na ótica humana. O que não vai existir é uma explicação para por que aconteceu no momento em que Deus determinou. Então é preciso ter cuidado para você não ter um olhar muito humanizado e eliminar o sobrenatural, o sagrado, o divino, a manifestação de Deus. Muitos jovens de hoje estão entrando na universidade e eu acho que esse é um tema que a gente tem que falar sempre. E é importante fazer um curso universitário. Você tem que começar a entender o mundo sob a ótica científica, assim, para poder se tornar competitivo e produtivo neste mundo. Mas é preciso tomar cuidado para que o pensamento secular não se sobreponha à sua fé, à sua experiência com Deus, porque tudo que você adquire aqui é transitório, mas eterno mesmo é só o Senhor. Então a Páscoa nos lembra também dessa transição que nós vamos experimentar em vários estágios da vida, mas que temos que manter a essência com Jesus, que é a nossa Páscoa. Amém? Essa outra pergunta, Pedro Felipe também já entrou nesse assunto, né? Quais são as principais passagens do Antigo Testamento que descrevem a celebração da Páscoa? Êxodo 12 é o texto predileto para quem quer entender a Páscoa do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, para mim, embora existam as interpretações paulinas nas cartas de Paulo, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, quando ele diz: porque eu vos entreguei o que eu também recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e ele começa a descrever como celebrar a ceia. Ele vai dizer até quem pode ou não participar da ceia, quando ele disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, se alguém não nasceu de novo, se alguém não está em aliança perfeita com Jesus, não pode participar da ceia. Mas se alguém quer comer do pão e beber do cálice indignamente, ele diz: este homem, ele vai sofrer as penalidades, as consequências espirituais disso. Mas para mim os melhores textos não são esses. Para mim os melhores textos são os que estão nos evangelhos sinópticos. O que são evangelhos sinópticos? São os 3 evangelhos primeiros, com exceção de João. São evangelhos paralelos que beberam na mesma fonte. Que fonte foi essa? Os apóstolos e as pessoas que conviveram com Jesus. Então o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas são os evangelhos onde está a narrativa dos feitos de Jesus dentro de uma perspectiva quase que histórica. O evangelho de Mateus foi escrito para mostrar aos judeus que Jesus era o Messias. O evangelho de Marcos mostra Jesus, o servo sofredor, que cumpriu nele as profecias de dor e de sofrimento para se tornar o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa. O evangelho de Lucas foi escrito para os não-judeus, para os chamados gentios, para o mundo grego, para que eles também conhecessem Jesus não como Machia, que é o nome de Jesus em hebraico, mas como Christos, que significa ungido, e Messias também significa isso. Então o mundo judeu já estava esperando o Machia, o Salvador, o ungido de Deus. Mas o mundo não judeu não estava esperando esse Machia. E em grego, Machia é Christos. Então Cristo e Machia, ungido. Então, como o mundo não judeu não estava esperando esse Salvador, porque não fazia parte da história deles a celebração da Páscoa judaica, aí Lucas vai fazer o quê? Lucas vai começar a fazer uma explicação quase que científica, uma explicação sequenciada. Quando ele vai escrever o livro de Atos, por exemplo, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Alguém a quem ele se dirige, alguém de grande sabedoria, que ele chama de Teófilo. Eu acho legal porque a palavra Teófilo significa literalmente Theos, amigo da sabedoria, ou amigo de Deus, desculpe-me, que amigo da sabedoria é filosofia. Então, philos, de onde vem phileos, que é amigo, amor, aquele que ama, que gosta. Então ele é aquele que ama a sabedoria, que é amigo da sabedoria. E ele diz o primeiro tratado é o evangelho
que ele escreveu, que leva o nome dele. Um detalhe é que Lucas não era judeu. Lucas não era judeu. Lucas era do mundo grego, do mundo não judeu, porque o povo falava grego, então os não judeus eram chamados de gregos, de gentios. E Lucas se converte a Jesus, se torna um dos discípulos de Paulo, escreve este evangelho e mais tarde ele vai dedicar ao povo não judeu. E o povo não judeu, como eu e você não somos judeus, começa a conhecer que um dia Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu único filho para se tornar a nossa Páscoa, para que todo aquele que crer nele como a nossa Páscoa possa também ter a sua passagem, agora não mais da escravidão para a libertação, e sim da morte para a vida. Que morte? A morte do pecado. Porque nós, enquanto estamos no pecado, estamos mortos. Mas quando aceitamos a Jesus como Salvador, passamos a ter vida e vida em abundância. Agora é preciso pontuar que a Páscoa dos cristãos, ela é comemorada depois do dia 22 de março. Ela é comemorada depois do dia 22 de março e até o dia 25 de abril. Ela só é comemorada no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia que acontece após o dia 22 de março. Por que isso? Porque na época que isso foi combinado, no ano de 325, no concílio de Nicéia, eles combinaram a data de acordo com o calendário lunar que as igrejas da época seguiam. Então esse padrão ficou estabelecido e virou uma tradição. Mas os judeus não comemoram a Páscoa no mesmo dia. Os judeus comemoram a sua Páscoa no dia 14º dia do mês de Nissan, enquanto que os cristãos, no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorra depois do dia 22 de março, exatamente 47 dias depois do carnaval, daí o nome Quaresma. E eu quero pontuar uma outra coisa que parece não ter nada a ver, mas tem. Esse negócio de 40 é muito forte na Bíblia, né? 40 anos Moisés viveu no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos conduziu o povo no deserto, né? 40 na Bíblia significa o tempo de uma geração. É o tempo de uma geração. Jesus, antes de entrar no seu ministério, ele passa 40 dias no deserto se preparando e sendo tentado pelo inimigo. Então, quando você fala em Quaresma, está falando de 40, a comunidade cristã católica comemora essa data. Essa herança, ela passou de modo inadvertido para outras culturas. Para vocês terem uma ideia também, os muçulmanos comemoram o Ramadã, que o Ramadã dos muçulmanos dura 40 dias também, em que eles jejuam, fazem as suas preces. E nós, no cristianismo, na forma bíblica, como é explicado no Novo Testamento, nós entendemos que não estamos presos a dias e períodos de festas. A nossa comunhão com o Senhor precisa ser contínua, diária, não durante um período, mas todos os dias. E quando daqui a pouco a gente for responder a pergunta sobre símbolos, vocês vão entender porque é que eu estou falando isso. Aproveitando que o senhor falou sobre a Quaresma, por que o povo católico, né, acaba passando 40 dias se privando de várias coisas, inclusive alimentos, né? Tem alguma relação bíblica para isso? Cultura. Algumas culturas vieram da Idade Média de povos que foram absorvidos pela cristandade. O que é cristandade? Cristandade é o nome que se dá a todas as manifestações de fé cristã. Aí inclui católicos, ortodoxos, coptas, protestantes, históricos, etc. Porque a gente entende aqui no Brasil cristianismo só em duas perspectivas: católicos e evangélicos. Primeiro eu quero esclarecer que evangélico é um nome novo que tem cerca de 220, 230 anos que começou a ser usado, tá? Antigamente o nome era cristãos. Protestante foi lá no século XVI, quando Lutero se levantou contra a venda de um documento que perdoava pecados, chamado de indulgência, e a partir dali ele protestou e quem não concordava, pensava igual a Lutero, passou a ser chamado de protestante. Então, não pense na ideia de protestante, não pense na ideia de evangélico. Pense na seguinte ideia: quando a cristandade, que os cristãos da época iam evangelizar um povo pagão, que era o nome quem dava a quem não cria em Cristo. Vou dar um exemplo aqui. Os povos que formaram a moderna Alemanha. Havia ali mais de uma dezena de povos, como os normandos, os teutônicos e outros povos. Então, quando esses povos eram conquistados e eles se tornavam cristãos, eles eram batizados, aí eles encontravam uma saída, uma forma de preservar
parte da sua cultura. E aí, essa cultura que eles tinham, muitas vezes, tradições religiosas, elas eram introduzidas dentro do cristianismo, e as pessoas começavam a fazer aquilo sem nem entender. Eu sei que eu já estou entrando na parte dos símbolos, o caso dos coelhos, do coelho, por exemplo. O coelho era o primeiro animal que aparecia saindo da floresta assim que a primavera começava. Terminava o inverno, começava a primavera, o primeiro animal que era visto era o coelho. Então o coelho passou a ser símbolo de fertilidade. E aí havia uma deusa, uma deusa pagã, tá, gente? Ela não era deusa coisa nenhuma. Éster, não sei se a pronúncia correta é essa, que é o nome da Páscoa em inglês. Em português, uma tradução meio forçada é Ostara, o nome dessa deusa. Mas é Éster, que é o nome da Páscoa em inglês. Então essa deusa, ela era simbolizada por um coelho. E era a deusa da fertilidade. Então eles adoravam essa deusa da fertilidade. Aí o que eles fizeram? Eles ressignificaram o símbolo da deusa e disseram que era um símbolo do cristianismo. E aí as pessoas começaram a botar o coelho para representar a fertilidade, o renascimento da vida. E aí veio toda uma ressignificação, uma reinterpretação. E isso aconteceu com todos os símbolos, se eu não me engano, são 10 símbolos que estão envolvidos em torno da Páscoa, como também aconteceu com o Natal. Qual é o perigo disso? É que essas reinterpretações, essas ressignificações, podem manter o paganismo vivo dentro da prática da fé, ou podem direcionar a fé para um lado que não é a essência do que a fé realmente era. A fé ali está falando, em primeiro lugar, de um Deus que está libertando um povo da escravidão de outro povo, o povo egípcio. Mas no mundo espiritual, simbolicamente, é um Deus que está libertando um povo da escravidão espiritual do pecado para uma vida de libertação na direção, no controle, no comando do Espírito Santo. Então, quando a gente olha as coisas com um olhar espiritual, ela ganha um novo significado. Claro que vai aparecer clérigos, até evangélicos, dando sustentação, porque é uma tradição que acompanha a igreja há não sei quantos séculos. Isso não quer dizer nada. O fato de uma tradição existir há 200, 300, 500, 1000 anos não quer dizer nada, porque os povos pagãos já estavam ali há muitos séculos antes, praticando aquelas coisas com um significado que não era diferente do nosso. Então, essa questão das pessoas se resguardarem tem a ver com tradição. Por exemplo, o peixe. Por que as pessoas comem o peixe? Por quê? Porque dizem que não pode comer carne, porque a carne de Cristo foi sacrificada naquele dia. Ok. E os outros dias não come carne? Então não era para comer carne nunca. Todo mundo tinha que ser... Como é que chama aquele pessoal que só come vegano? Era para ser vegano, né? Mas aí por que peixe? Porque a palavra peixe em grego é ictus. I-C-H-U-T-I-S. Ou ictis. E pode ser ictus com o Y em grego, ele tem o som de I. Então algumas traduções dizem ictus, outras dizem ictis. E o que significa isso? As letras iniciais da seguinte frase em grego: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, em grego, essa frase tem essas letras. E aí os primeiros cristãos desenhavam um peixe. Aquele desenho que vocês veem, que simboliza um peixe, né? Aquele simboliza. Algumas Bíblias até têm. Ali era o símbolo que os cristãos, quando eram perseguidos pelos romanos, faziam. Então, as pessoas começaram a comer o peixe porque lembrava de ictus. E lembrava que o peixe simbolizava Jesus, o primeiro grande milagre da multiplicação dos pães e tarará. E aí deram uma ressignificação. Então essas práticas, elas têm a ver ou com uma reinterpretação do que está nas Escrituras, ou com uma acomodação de alguma prática que já existia em algum povo. Por exemplo, no Brasil, quem trouxe esse negócio do coelho para o Brasil foram os povos alemães, os imigrantes alemães que trouxeram isso para o Brasil. Os ovos, por exemplo, que o pessoal até em alguns países ainda fazem isso, pega o ovo cozido e pinta o ovo cozido de várias cores e esconde no mato para as crianças saírem procurando os ovos. Então era uma tradição que passou. O ovo da Páscoa, tem até aqui um professor ensinando como fazer ovo de Páscoa, depois vou puxar a orelha dele. O ovo de Páscoa é uma reinterpretação que os vendedores de chocolate fizeram em cima de uma tradição pagã que foi inserida dentro da fé cristã. Releitura nada, é reinterpretação mesmo. Porque releitura é uma coisa que é até positiva. Reinterpretação é dizer assim: não, aquilo ali não é bem isso não, aquilo ali é isso. Uma releitura tem muito mais a ver com você buscar significado.
uma coisa que agregou valor. Por exemplo, quando você vai traduzir a Bíblia, né? Eu estudei grego e hebraico, então eu vou traduzir um texto da Bíblia. Deixa eu pensar aqui. Enarquer logos, que significa em português? No começo era a palavra, no começo era o verbo. Logos, em grego, é a palavra. Aí eu vou pegar e está escrito na minha Bíblia, no princípio era o verbo. Eu faço uma releitura dizendo que a palavra logos não significa só verbo, ela significa palavra, ela significa estudo. A mesma palavra tem vários significados. Então eu vou fazer uma releitura a partir da interpretação naquele contexto. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí eu fiz uma releitura. Uma reinterpretação, pastor Pedro, permita-me discordar, é eu tentar dar um novo sentido que não está na palavra, a palavra logos. É ressignificar aquilo. Por exemplo, o pastor Pedro, que é a terapeuta, que quase já concluiu psicologia, já concluiu o curso de psicanálise dele, e para quem não sabe, tem até algumas pós-graduações aí, vai começar a atender, eu estou fazendo o merchan dele aqui. A gente tem conversado muito sobre isso, sobre reinterpretação, por exemplo, dos traumas, da dor. A pessoa passou por um trauma, por uma dor, e ela faz ela dá uma reinterpretação, um ressignificado. Ela ressignifica a dor. Imagina, por exemplo, uma mulher que foi vítima de abuso, né? E ela está lá com ideação suicida, ela só pensa em morrer, porque a vida dela perdeu sentido. Aquele abuso sexual mexeu com ela. Mas ela dá um ressignificado àquilo, é ressignificador. E ela sai daquilo uma mulher mais forte. E aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então a reinterpretação, ela pode levar você a uma direção completamente diferente, ou boa ou ruim. A releitura pode levar você a aprofundar uma compreensão. Então o que houve aqui foi que nós tivemos com a Páscoa, em alguns momentos sim uma releitura, mas em outros momentos uma reinterpretação para dar significado ao que não tinha significado. Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho. Eu sei que... O pastor deu esse exemplo de que essas questões acontecem também por uma influência cultural, ou até uma contaminação também de outras expressões religiosas. Isso também aconteceu, uma forma mais clara e didática da gente entender algo que acontece no Brasil, por exemplo, sobre isso, que chamam de sincretismo religioso, que é quando dois fenômenos religiosos, eles produzem um terceiro. É o candomblé, por exemplo, no Brasil. Candomblé não é uma religião africana. Candomblé é uma religião brasileira de matriz africana. Os elementos que os povos africanos trouxeram, em que eles não podiam, por conta de um contexto cultural, de perseguição também que existia, eles não podiam se expressar. Então eles utilizaram de elementos do cristianismo, do catolicismo, melhor dizendo, para ser mais específico, e eles começaram a criar correlações. Por exemplo, alguns orixás, eles têm, todo mundo sabe ver isso, né? Eles têm um nome para um orixá que ele é equivalente a um santo católico. Tanto é que isso se expande tanto que existem nomes de plantas que levam o nome dos dois elementos aí. Por exemplo, espada de São Jorge também é chamado de espada de Ogum. Porque, né, então a gente vê como esses elementos acontecem. Isso não é uma novidade que aconteceu no Brasil. Isso é uma coisa que acontecia o tempo inteiro, que influenciou também a cultura católica, a percepção sobre a Páscoa. E só para dar reforço ao que ele diz, na Bíblia a gente tem registro disso. Quando o povo judeu é levado para ser escravo na Babilônia, a primeira coisa que eles fazem é mudar o nome de todo mundo. Isso. E todos os escravos que eram relevantes, que se tornam destacados, como foi o caso de Daniel, de seus 3 amigos, eles ganham um nome que tem conexão direta com um dos deuses do panteão, quer dizer, do conjunto de deuses da Babilônia. Então a gente conhece Daniel como Daniel, mas para eles ele tinha outro nome. A gente conhece Sadraque, Misaque e Abdenego, mas é o nome que foi dado a eles pelo povo babilônio. Eu poderia até dar a resposta aqui, mas vou deixar vocês pesquisarem para vocês também não serem preguiçosos. Pesquisem sobre isso no livro de Daniel. Aí quando você percebe que eles tiveram uma ressignificação no nome deles, foi para quê? Para desvincular da fé judaica e vincular com a fé da Babilônia. Então muitas vezes isso foi trazido para nós. Veja, por exemplo, o Natal, só para ilustrar aqui. As pessoas pegam um pinheiro e levam para dentro de casa, e botam o pinheiro.
E aí a pessoa fala de um tal de espírito natalino. Na Bíblia não fala sobre esse tal de espírito natalino. O espírito que a Bíblia fala ou é o espírito das trevas ou é o Espírito Santo. Mas por que esse conceito veio? Porque os povos nórdicos, daquela região ali onde hoje é a Noruega, Suécia, aqueles países ali, eles cultuavam os espíritos que habitavam as árvores da floresta. Quando eles trouxeram isso para dentro da fé cristã, tiveram que ressignificar. E isso virou cultura, virou tradição. E quando vira cultura e tradição, fica arraigado, ali veio do meu bisavô, do meu avô, do meu pai. Para arrancar isso é difícil. Aí o camarada vem, não com uma releitura, mas ele vem com uma reinterpretação em cima daquilo, para justificar aquilo. E aí um monte de crente começa a fazer as coisas dentro de casa, que não tem respaldo na Bíblia, e quando alguém vai tentar dizer, rapaz, a Bíblia diz, não, isso aí é uma tradição que já vem de séculos. O fato de vir de séculos não quer dizer nada. E a gente tem que ter respeito, presta atenção nessa palavra, respeito pelas outras formas de expressão de fé. Mas a gente não tem que adaptar a expressão de fé do outro para que ele possa ser um de nós, senão a gente está traindo a si próprio. Posso continuar? Essa pergunta também o pastor acabou que já respondeu, que é como a Páscoa é mencionada no Novo Testamento e qual é a relação com a última ceia. Inclusive, acho que já foi respondido, né? Mas para dar os textos, né? Como eu dei de Êxodos, a evidência do capítulo 12. Mas para quem quiser, não sei se alguém está anotando, mas é importante, mesmo num culto como esse, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. Nesses três, né, que são sinóticos, como o pastor falou, ou seja, que são semelhantes. Recentemente até fui ler um texto aqui, e quando cheguei em casa tinha uma mensagem no WhatsApp. Pastor, você disse que esse texto era em Lucas, mas eu conheci esse texto em... Né, nós temos praticamente as mesmas narrativas vão estar acontecendo nesses textos, né? Que Jesus ele vai celebrar, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, é a celebração de Jesus sobre a última ceia com seus discípulos durante a festa da Páscoa judaica, como nós repetimos, né? Jesus estava fazendo ali uma celebração que estava numa data, ele não estava reinventando uma outra data. A Páscoa judaica estava acontecendo ali. E Jesus, naquele momento, estava fazendo aquele sinal profético da sua própria morte e ressurreição, né? Os elementos do sangue, que era o vinho, o elemento do seu corpo partilhado, que era o pão, né? A última ceia, que na verdade não era a última ceia, né? Nós ceamos muitas vezes ainda depois da sua morte e ressurreição. O termo última ceia, eu posso estar enganado, mas eu acho que é muito também uma questão histórica, né? Por conta da obra. Com Jesus presente. Ah, tá. Pensei que era um último, porque esse nome foi muito... Não comereis. Ele disse, não comereis deste pão, nem bebereis desse cálice comigo, até que eu volte. Então, fazer isso todas as vezes que vos reunirdes, até que eu venha. Então, a última ceia com Jesus presente foi aquela. Então, na verdade, ele disse que comerá no porvir, porque nós vamos reinar com Cristo. Amém? Eu falo que quando a gente bota se você for fazer uma pesquisa, né? Se eu colocar a última ceia, vai ter muita evidência daquela obra. É Michelangelo ou é Da Vinci? Michelangelo. Michelangelo, né? Vai ter uma evidência de uma obra em que, inclusive, tem muitas teorias até. A gente tem que tomar cuidado com isso, inclusive, pessoal. Eu me lembro quando surgiu o Código Da Vinci. As pessoas pegavam aquele livro, né, que virou um filme, e teve gente que tomou aquilo como uma verdade. Não, esse filme, na verdade, está trazendo uma verdade que ninguém... E ali pegam esse elemento da última ceia e descobre que, na verdade, Jesus tinha uma mulher e não sei o que e tal. O povo tem umas evidências que não faz sentido nenhum. A gente tem que tomar muito cuidado com esses elementos. A base da nossa fé é a Escritura. O que está para além disso é perigo e é um problema terrível para a vida do crente. E com a Páscoa acontece exatamente isso que ele disse. Se você começar a pesquisar na internet, você vai achar um monte de gente ou reinterpretando ou ressignificando a Páscoa. E aí você entra nessa maionese dessa interpretação que é racionalmente atraente, né? Olha que olhar interessante que esse cara trouxe. Gostei dessa releitura que ele fez. E aí você embarca nessa maionese e você perde a essência da fé. Quer ver uma coisa? Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse assim:
Entrar na maionese, gente, é a expressão da minha época, Não, o tá? pessoal está rindo porque o senhor se invocou com esse negócio de releitura aqui. Deixa eu falar aqui. Não, eles não disseram nada, você está fazendo uma releitura da reação deles. Não, não é uma releitura, é uma reinterpretação. Ok, é um ressignificado. É difícil eu e Felipe a gente conversar juntos. Se vocês fossem mosquito e entrassem lá em casa para ver como são as minhas conversas com o Felipe, vocês iam dizer: o sangue de Cristo tem poder. Vou me benzer com a mão esquerda porque a direita está ocupada. Tem dia que pega fogo lá em casa. A Nisa diz assim: vocês dois, eu não entendo vocês dois, mas é porque eu sempre ensinei meu filho. Aliás, aqui vai uma dica para você que são os pais. Eu sempre ensinei meu filho a ter opinião própria, a não engolir as coisas porque eu falei, porque eu sou o pai dele. Eu ensinei meu filho a me respeitar. Eu não aceito que ele me desrespeite, ele não me desrespeita. Mas ele tem direito de ter a opinião dele. E para que eu o convença, eu tenho que convencê-lo com fatos, com argumentos incontestáveis. Não porque foi o papai que falou. É por isso que no início ele disse assim: os crentes bereanos. Bereano era o crente de uma cidade chamada Bereia. Paulo ensinava de manhã, de noite, quando ele chegava em casa, eles iam conferir se era verdade. E tem muita gente hoje que está se alimentando na internet, comendo lixo, dizendo que é a palavra de Deus, um monte de pregador de Araque aí com frase de efeito, pregando bobagem na internet, e muitos de vocês estão deixando de consultar os seus pastores, de ouvir os seus pastores, de examinar nas Escrituras, e Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então muita gente não está examinando as Escrituras, abre a Bíblia, aí tem lá um pregador dizendo assim: olha, tal coisa não está na Bíblia, isso é do diabo. Aí você começa a dizer: está vendo? Pregador fulano de tal, que eu admiro muito, tu não sabe quem é o cara, não sabe nem se ele é crente mesmo, se ele tem testemunho de vida no altar. Você sabia que está cheio de pregador na internet que se intitula pastor, bispo, apóstolo, que não tem uma ovelha? A única ovelha que ele tem é aquela que ele vê na frente do espelho quando ele se olha. Aí o cara cria uma página na internet, começa a falar um monte de besteira e dizer que Deus falou com ele e que ele estudou não sei o quê, e aí você começa a comer corda daquela pessoa. Tenha cuidado, isso acontece com a Páscoa. As pessoas começam a dar um significado. O significado da Páscoa é muito simples. Jesus veio ao mundo, morreu, foi sacrificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por meio desse sacrifício, nós temos direito à vida eterna. Não porque mereçamos, mas porque o amor de Deus se manifestou na pessoa do Filho que morreu por nós. Mas o lado importante também da Páscoa é enfatizar que no terceiro dia, eu não ouvi, ele ressuscitou. Se isso não tivesse acontecido, a Páscoa não teria sentido. Só uma pergunta. Pedro, você falou que ele fez a última ceia, né? Que na verdade não foi a última, foi a última com ele. E o pastor comentou que antigamente a ceia era feita de outra forma, né? A Páscoa dos judeus. Foi a primeira vez que foi desse jeito? Celebrada foi. Desse jeito? Foi. Foi nessa última ceia? Responda você. Foi. Porque ali havia, como eu disse, né? Jesus estava dando eu não vou dizer dando um significado novo, porque a Páscoa sempre teve esse significado, né? Sempre teve essa relação do Cordeiro, sempre estava sinalizando para a pessoa de Cristo, mas ele deixou mais claro esses elementos, né? Ele deu clareza sobre esses elementos, utilizou esses elementos ali, a primeira vez. Ele mudou, né, os elementos, porque antes era o pão asmo. Deu evidência a esse novo tempo, né? Que o pastor deu evidência ao que era amargo, por exemplo, ele trouxe aquilo que era alegria, né? Agora ele deu evidência também do partir do pão, né? Não só o cordeiro, porque o cordeiro ali era ele, mas o pão que era partilhado, que a gente gosta de dar essa evidência, que no partir do pão ele se revela, né? Que o tempo inteiro isso vai acontecer, principalmente depois da ressurreição dele, em que ele é reconhecido no partilhar do pão. Então esses elementos, eles não são só físicos, simbólicos, eles são espirituais. E ele vai dizer o quê? Esse pão é o meu corpo, Isso. que será sacrificado por vós. E ele é o cordeiro. Então, ao comer do pão, simbolicamente, já estavam comendo da carne que era ele. Ele está dando também que fazer em memória de mim. Isso. Que dá evidência não Em mais memória de mim, que sou o sofrimento. cordeiro, que tira o pecado do mundo. Isso. Não mais sobre o sofrimento, mas agora em memória dele mesmo. E é esperança, né? Já não é mais dor e sofrimento. Qual é o simbolismo da morte e ressurreição de Jesus na Páscoa cristã?
Acho que vocês... Já está respondido nas falas, né? Mas só para relembrar, a Páscoa mostra o Jesus, que está em Isaías 53. Isaías 53 é um texto fantástico para entender o sacrifício de Jesus na Páscoa, né? Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então mostra um ser humano sendo oferecido em sacrifício, imolado, exatamente como aconteceu milênios antes, com quem? Com Isaac. A Bíblia diz que Deus deu um filho a Abraão. E quando esse menino era adolescente, Deus disse a Abraão: eu quero uma prova de sua fé, eu quero uma prova de sua submissão. Leva o teu filho ao deserto e sacrifica ele a mim. Aí você diz, como é que pode? Abraão aceitou isso de boa. Algumas culturas da época tinham o hábito de sacrifícios humanos. Abraão veio de um lugar, de uma região do mundo, que havia cultos que incluía sacrifícios humanos. Era comum, por exemplo, pais pegarem filhas virgens e sacrificarem aos deuses. Ele tinha lá muitas filhas, às vezes tinha mais de uma esposa, e sacrificava uma filha virgem, oferecia a pureza daquela menina em sacrifício, matando, para que o Deus mandasse chuva, para que trouxesse riqueza, para que vencesse os inimigos na batalha, etc. E aí, esse contexto ainda estava na cultura que Abraão herdou, mas Abraão não sacrificava vidas humanas, ele fazia outro tipo de sacrifício, de animais. E aí, quando ele vai, ele leva o filho. Vocês sabem que Deus, na hora em que ele ergue o cutelo para sacrificar o filho, Deus diz, olha, ali está o sacrifício. Aí aparece um animal enganchado nas árvores e ele sacrifica o animal. E ali Isaac passa a simbolizar o próprio Cristo. O próprio Cristo. E Abraão simbolizar Deus. Então, quando em Isaías 53 diz que Jesus é aquele que vai ser sacrificado por nós, para que nós possamos ter paz, o castigo tem que ser colocado sobre alguém. Que castigo é esse? A punição do pecado. Pois a alma que pecar, essa morrerá. Lembre que Deus estabeleceu isso lá atrás. Então, Jesus se torna o substituto do ser humano. E quando ele se torna um substituto, todo aquele que nele crê, passa a reconhecer nele a sua Páscoa, a sua passagem de uma vida de condenação para uma vida de salvação. Pois está escrito em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, que se nós não crermos no Filho, a condenação do pecado permanece sobre nós. Então, gente, é uma lei espiritual. Existem leis que você não pode mudar. Olha aqui para mim, olha, eu estou segurando aqui meu celular. Se eu soltar o celular, ele cai. Lei da gravidade. Eu não posso mudar essa lei. Mas quando um astronauta vai para o espaço e ele está lá num ambiente sem gravidade, ele flutua. Não é verdade? Ele flutua, porque ele está num ambiente com outra lei. O mundo espiritual, existem leis espirituais. E uma das leis espirituais diz que se você pecar, você está condenado. Ora, se todos pecaram, todos estão condenados. Não tem como ter uma passagem deste mundo de pecado para o outro lado, a outra dimensão, que é a dimensão espiritual, se você não tiver uma compensação. E que compensação é essa? É alguém tomar o seu lugar. E aí é que entra a nossa Páscoa. Como é o nome dele? Jesus. Ele se torna a nossa Páscoa. Lembrando que Páscoa quer dizer passagem. Ele se torna a nossa passagem, o nosso acesso, a nossa ponte. Eu sou o caminho, eu sou o rei Rodos. Rei Rodos em grego, que foi o que Jesus disse, significa que ele é o caminho. Rodos, de onde vem a palavra rodovia. Rodovia é caminho de acesso. Um caminho de acesso é algo que leva você de um ponto a outro. Então Jesus se torna a Páscoa, o único que dá acesso ao Pai. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, que era um jovem pastor, bem novinho ainda, muito inexperiente, Paulo vai dizer a ele, olha Timóteo, presta atenção numa coisa, só há um mediador. O que é mediador? É o intermediário. Mas não é só o intermediário, o mediador é o quê? Eu estou brigado com Nadine, e Nadine brigada comigo. Não tem jeito da gente se entender. Aí Filipe vem mediar entre eu e Nadine. Aí Paulo vai dizer o quê a Timóteo? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
homem. Olha esse detalhe, Jesus Cristo, homem, porque ele morre na cruz como homem. Não tinha no céu um representante para a humanidade. Aí Deus mandou o Filho do homem, quer dizer, ele na pessoa do Filho, a palavra se tornou carne, assumiu forma humana. A palavra se manifestou no ventre de Maria. A herança genética humana veio de Maria, mas a origem da vida veio daquele que trouxe a vida. Aí vocês às vezes leem a Bíblia e não prestam atenção no que está escrito. Nele estava a vida. Primeiro Evangelho de João, capítulo 1. Nele estava a vida. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele quem? A palavra. A palavra trouxe a vida à existência. Aí o pecado trouxe o quê? A morte. E o que significa a palavra morte na Bíblia? Traduzida significa separação. O princípio de Thanatos, que é morte, significa separação. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Não tem passagem, não tem acesso, porque Deus é a essência da vida, e quem está no pecado está na essência da morte. Então era preciso que alguém assumisse a nossa morte, dando-nos a sua vida. Então a vida que nós vivemos agora no Espírito não é mais a nossa, é a vida que Jesus nos presenteou pela fé. Por isso o apóstolo Paulo entendeu tão bem que ele disse que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fantástico, gente. Isso é glorioso. A nossa passagem, o nosso canal de acesso, a nossa ponte que nos interliga com o mundo espiritual da vida e que nos tira da morte para a vida, é Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem ao céu. Isso não tem outro meio. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo diz assim, leiam mais as epístolas de Paulo com atenção. Ele diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha que coisa fantástica. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mas o que é que a gente quer? A gente quer a coisa pirotécnica, né? A gente quer a fala de efeito, a frase de efeito. A gente quer rir, porque alguns vêm à igreja às vezes atrás de aliviar as tensões. Vai para um stand-up comedy, vai rir de uma piada de Tom Cavalcante. Não é verdade? A igreja não é stand-up comedy. Eventualmente pode ter um pastor ou outro que fale alguma coisa engraçada, mas esse não é o ponto principal. Eu quero ir para um lugar que me desafie a superar os meus medos e eu possa conquistar o meu lugar ao sol, que eu quero ser um homem próspero. Eu quero alguém que trabalhe a minha mente, que me motive. Vai atrás de um coach. Procura um coach, está cheio de coach por aí. E coitado de quem vai atrás de coach e fica o coach sendo o seu guru, porque o coach literalmente é um treinador, é alguém que vê um potencial em você e aprimora isso. Mas tem muita gente que está endeusando os coaches, porque você viu o que o coach disse hoje? E os coaches que não são bestas estão bebendo na Bíblia, porque a mente humana, ela já está condicionada, a mente humana cristã, ela já está condicionada a aceitar princípio de que não deve aceitar a derrota, que deve dar a força, dar a volta por cima. Digo fraco, eu sou forte. A Bíblia está cheia de elementos que são terreno fértil para o coach trabalhar. É por isso que no meio evangélico faz um sucesso terrível. Mas Jesus não é um coach. Jesus não é um guru. Jesus não é um positivista. Jesus não é um visionário. Jesus não é um socialista. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós, e que se manifestou pelo poder da palavra, e a sua palavra, diz a Bíblia, é espírito e vida. Então quando eu aceito Jesus como Salvador, eu não estou aceitando uma ideia, eu estou aceitando a presença do seu Espírito, que a Bíblia chama de Espírito Santo, vir morar em mim. E ele é um cavalheiro, é um gentleman, um homem gentil. Ele quer entrar em minha vida se eu abrir a porta. Eis que estou à porta e bato, e se alguém deixar que eu entre, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia, gente, era a última refeição do dia. Se você batesse na porta de alguém na hora da ceia, tarde da noite, o dono da casa tinha o direito de ficar em silêncio, porque ninguém tinha o direito de incomodar um cidadão na hora da ceia. Era um momento sagrado, só da família. Mas se você lá fora dissesse, é fulano, e o dono da casa entendesse que você
É alguém da intimidade, é tão íntimo, que é como se fosse da família. Ele abria a porta e entrava. Era esse o contexto. Se alguém abrir a porta e deixar que eu entre, eu entrarei. Só se abrir a porta para quem não era da família, quando era alguém tão íntimo, tão precioso, que era como se fosse. E aí você abria a porta. Olha, eu estou ouvindo a voz. Se alguém ouvir a minha voz, fulano, abra, por favor, sou eu. Chego na casa de Hermi, é o pastor, Hermi. Aí Hermi diz, vão abrir não, Stefania, é o pastor. Brincadeira, Hermi, eu sei que você abriria a porta, depois que tivesse comido tudo. Então o que é que acontece? Quando entrava na casa, participava da ceia. E aquela pessoa que foi convidada a entrar, sabe qual é a interpretação que ela tinha? Eu sou muito querido aqui. Eu sou como se fosse da família. Eu sou importante para essa família. E Jesus está dizendo que Ele está à porta batendo. Ele quer entrar. Ele quer ser a nossa passagem, a nossa Páscoa, que vai nos conectar com o Pai. E é por isso que tem o na mesa, né? Que a gente faz, que tem o valente, tem o salt, tem esse, tem o talk e tem o na mesa. Que é justamente porque o Senhor, Ele nos deu esse espaço na mesa, né? Ele nos trouxe para esse momento de comunhão com Ele, de se repartir dEle. E nós sintetizamos esse momento também para que a gente, aqui como comunidade, pudéssemos celebrar também esse momento. E vai ter, né? Nós vamos ter o na mesa, acho que já é o próximo, né? Já é o próximo, viu? Você está convidado para... Próximo sábado já? É o último do mês. Ah, é o último do mês. Ah, é verdade. É especial Quero de Páscoa. registrar que nunca me convidaram. Convidamos, você convida toda a igreja. A igreja toda está gente Não, eu estou falando um convite especial, pastor. Me perdoe, não sabia que precisava. Então, assim, você é convidado, viu, pessoal? Esse mês específico, diferente, porque geralmente a Páscoa quase sempre cai em abril, e esse ano vai ser no dia 31 de março, né? E aí, dia 30, não é isso? É isso mesmo, né? Estou confundindo não, né? Vai cair, vai ser o nosso na mesa, está convidado, o pessoal, para estar conosco. Está convidado, pastor Teobaldo. Pastor Teobaldo, estou aqui representando a juventude, te convidando para estar conosco. Hoje eu fui curado. Vou pular algumas perguntas, porque vocês já responderam, certo? E aí, no YouTube, uma pessoa mandou uma pergunta. Boa noite, irmão. Foi da Páscoa que se originou a guarda do sábado pelos irmãos adventistas? Não. O sábado, Shabbat, significa descanso. Shabbat, descanso. O sábado foi instituído por Deus no Antigo Testamento. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Isso perdurou até o século XIX, por aí, no século XVIII, por aí. 19, né? Século XIX. Século XIX, 1844, século XIX. Quando um grupo de cristãos interpretou que Jesus não tinha voltado ainda porque não havia a guarda do sábado. E passaram a guardar o sábado. Lembrando que os judeus também guardam o sábado. Nós, que não somos adventistas, temos pelos irmãos e amigos adventistas profundo respeito. Nós comemoramos o dia da celebração da ressurreição de Cristo. O dia é o domingo. Na nossa visão, o dia não é o mais importante, mas o mais importante é nós lembrarmos que separamos um dia para consagrarmos as coisas do Senhor. Então, a origem não foi a Páscoa. E eles, inclusive, além de guardar o sábado, eles não comem carne, né? Os adventistas? Não, esse detalhe eu não sei lhe dizer. Alguns não comem. Eles têm várias restrições, né? Alguns não comem. Tem um que até me mandaram um vídeo recentemente de novo, né? Que está em alta, que é o arqueólogo, como é o nome dele? É Rodrigo Silva. Ele não é vegano não, qual é o outro nome? Vegetariano, né? Por exemplo, conheço alguns que são, né? Mas não sei se é uma doutrina, eu não desconheço. Aí é melhor alguém consultar. É bom fazer uma pesquisa para saber. Eu ia perguntar se era por conta dessa coisa da Páscoa. Eu queria que a gente não fugisse do tema da Páscoa, senão a gente começa a falar de outras coisas. Daqui a pouco eu estou dando uma receita vegana para vocês. Vocês sabiam que eu sou vegano? Eu sou vegano. Não sou não, Felipe? Eu sou vegano. Eu como todas as coisas que os veganos comem. Agora, eu não sou só vegano, eu sou outras coisas também, entendeu? Vamos voltar, né? Agora, falando sério, a gente às vezes fica com preconceito com as pessoas
com relação a determinadas práticas de alimentação e etc. Eu recomendo a vocês deixarem cada um viver a vida como a pessoa acredita que deve ser. E se a pessoa tiver desejo de mudar e vier a você, ou lhe der abertura para você dizer por que você é do jeito que você é, diga, mas sempre faça isso com profundo respeito. O respeito é fundamental na relação humana. E o que o mundo está precisando hoje, dentre muitas coisas, é respeito. Respeito pelo outro, pelo ponto de vista, pela fé, pela prática, até mesmo pela forma de se alimentar. Falando sério mesmo, saindo da brincadeira, carne não é saudável. Eu estou tentando me libertar da carne, tem 58 anos. Eu ainda como carne, mas eu estou tentando me libertar, porque carne tem toxinas, né? Ah, mas a carne tem proteína, existem outras fontes de proteína. É porque a gente criou hábitos alimentares, que para se libertar dele não é fácil. Mas não é pecado ir para o inferno. Tanto é que a Bíblia diz assim, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. A Bíblia diz, não coma carne. Ela apenas diz, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Porque naquele tempo a carne era sacrificada aos ídolos e depois a carne era vendida. Então o Senhor estabeleceu que a carne, Paulo estabeleceu que a carne que era sacrificada, sendo recebida com ações de graças, era santificada. Então não é que a Bíblia diga que é pecado comer carne. Algumas pessoas entendem que é mais saudável não comer carne, o que é verdade. Carne de porco, né, por exemplo, antigamente o porco era criado de uma forma imunda. Hoje argumentam que o porco cistercose, né? O nome da doença, que é causada por uma bactéria, né? Que tem no porco e que pode se alojar no cérebro. Isso é verdade. Vem da tênia, né? A tênia, que é um parasita que entra no corpo humano. Então, eu evito comer carne de porco. Às vezes eu sou enganado. Eu vou para os lugares, o povo me dá carne de porco que eu como. Esses dias mesmo lá em casa eu comi carne de porco por engano. Mas eu, nesse ponto, sou judeu. Eu evito carne de porco. Para encerrar... Não, porque Deus, na palavra, Ele condenou comer carne de porco, lembrando que naquele tempo a carne de porco era imunda, porque o porco era criado na imundície. Lá em casa mesmo a gente comia carne de porco, mas o porco da gente era criado na lama. Hoje em dia não, tem todo um sistema, os porcos, se brincar, vivem melhor do que muita gente. O livro de Levítico é cheio dessas recomendações. Só para tirar essa dúvida, porque a pessoa perguntou se tinha a ver com a Páscoa e tal, mas o livro de Levítico ele tem diversas recomendações que, como o pastor falou, que estão relacionadas também a um contexto da época. Até o próprio apóstolo Paulo depois, ele já dá um entendimento diferente sobre isso, né? Para encerrar, como eu falei, eu vou pular algumas porque vocês já responderam. Qual é a relação da Páscoa com a Santa Ceia feita hoje em dia? E por que usa-se o suco de uva se na Bíblia fala vinho? Vamos começar pelo final. O vinho que a gente serve, na Bíblia o vinho novo era chamado de mosto. Era o vinho não fermentado. Era esse vinho que era usado nesses momentos. E a gente usa por uma questão muito simples. A gente não quer, nós aqui na Igreja Batista de Jerusalém e em várias outras igrejas, a gente não quer estimular o consumo de álcool. E há uma determinada história de uma determinada igreja que uma pessoa não bebia mais, e a pessoa se converteu nessa igreja, e o pastor fazia questão de celebrar a ceia com vinho alcoolizado, né? E quando a pessoa bebeu o primeiro gole, voltou a beber, porque ativou, né? A pessoa estava há muito tempo em abstinência, sem beber, e ativou. Então, é preciso entender, como o pastor Pedro colocou, que o alcoolismo é uma doença. Então, na verdade, é uma postura que a gente toma. Eu não vou ter nenhuma dificuldade em dizer o que eu vou dizer aqui agora. Ninguém vai para o inferno porque bebeu um copo de vinho, não, gente. A Bíblia não condena você beber vinho. A Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, eu penso assim, nós estamos numa cultura latino-americana, brasileira, nordestina, em que as pessoas olham para um crente e pressupõem que esse crente é uma referência, é um modelo de abstinência de tudo aquilo que pode levar ao pecado. No momento que a gente faz a abstinência do álcool, a gente está mandando uma mensagem clara para as pessoas. Por exemplo, eu não acho que uma roupa vai levar ninguém para o inferno. Não acho. Mas há determinados tipos de roupa que não convém a uma mulher crente, não convém a um homem crente, não é verdade? Eu não acho que palavra que você fala, uma palavra que você falou numa hora de raiva, tomou uma topada, soltou um nome feio, um palavrão, você vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que toda palavra torpe
seja removida da vossa boca, quer dizer, retirada da sua fala. Então isso significa buscar a santificação, se livrar de coisas que podem levar você ao pecado, ou até estimular outros a irem por esse mesmo caminho. Então a questão é só essa. E é muito simples também entender essa questão do álcool. O pastor falou isso, né? A gente está num contexto cultural que ele citou na instância, comer carne escandaliza, é a mesma coisa. A própria sociedade ela vai lhe julgar dentro desse contexto. E a gente está num contexto aqui que vocês sabem até melhor do que eu, muitos, né? Das vivências que vocês têm. Por que você veio para a igreja? Você aceitou Jesus Cristo? Qual foi a dor que te moveu a receber um convite para vir para cá? Várias pessoas vieram aqui por conta de crises domésticas. Muitas crises domésticas estão relacionadas ao álcool. Muitos de vocês não tiveram relação com os pais de vocês, muitos porque esses homens estavam numa vida que estava relacionada também a esse consumo de álcool. Muitas mulheres aqui apanharam, eram agredidas dentro de casa por conta de uma relação com o álcool. Como é que a gente, como igreja, vai trazer o álcool para um momento de protagonismo de uma relação como é a ceia? Né? Então, a gente, dentro do nosso contexto, do que a gente entende sociocultural também, do que a gente sabe da nossa realidade de bairro, de cidade, de vida aqui como comunidade, não tem como a gente trazer esse elemento para dentro da igreja. Então, se a gente tem uma alternativa, que é um símbolo, alguns acreditam, né, que se torna o sangue, a gente acredita que é um símbolo que ele reflete, Memorial. ele representa, podia ser ksuke tangue, podia ser frisco, podia ser da baleinha, mas ia ter a representação simbólica, podia ser o da baleinha, tudo bem, que a excelência a gente não traz um pérgola, né? Mas é a mesma referência simbólica, né? Que é o que importa para a gente evitar que um momento de comunhão vire um momento de dor de novo. A ceia é um culto memorial. Existem 3 interpretações básicas para a ceia. A primeira é a doutrina da transubstanciação, que acredita que naquela hora da ceia, o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. A outra, que é o tempo todo, aliás, a transubstanciação, consubstanciação, todo o tempo ali é o corpo de Cristo, todo o tempo é o sangue de Cristo. A transubstanciação vai dizer o contrário, que não é o tempo todo, é só na hora da ceia. Algumas doutrinas cristãs interpretam assim. Naquela hora da ceia, quando o pastor ora, quando o ministro ora, aí ele se torna o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. A doutrina batista, que nós somos batistas, interpreta que o pão continua pão e o suco de uva ou vinho continua vinho. Apenas são símbolos do corpo e do sangue de Cristo, e ali é um culto memorial, porque Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Voltando ao tema da Páscoa, Jesus não é a passagem que leva ao Pai por causa da forma como eu celebro a ceia, porque eu guardo este ou aquele dia, porque eu como esta ou aquela comida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que me leva ao Pai. Ele é a passagem desta vida de pecado para uma vida de santidade, porque Ele é o único que veio a este mundo com um propósito de nascer, ensinar a verdade, sofrer e morrer para a nossa salvação. Então, quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando o conjunto do que Ele representa. E Ele representa aquele que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha acesso, tenha passagem para a vida eterna. Amém, pessoal? Posso fazer só mais uma pergunta? Que fiquei curiosa. A ceia tem relação com a Páscoa, certo? E por que a gente faz a ceia todos os meses, primeiro domingo no mês, por exemplo? Na verdade, a ceia tinha que ser feita em todos os cultos. Porque Jesus Cristo disse, fazer isso todas as vezes que vos reunirdes, até que eu volte. Existe uma denominação, que eu esqueci o nome, que todo culto tem ceia. Todo culto tem ceia. A gente criou o hábito de ter um dia especial por tradição. É como, por exemplo, o uso do cálice individual. É por higiene só. Um pastor batista, o sobrenome dele era Paranaguá. Não me lembro o nome dele, prenome dele. Ele era do Rio de Janeiro. No início do século XX, a igreja que ele fazia parte tinha poucos membros. E quando ele chegou lá, o pastor celebrava a ceia. Aí o pastor bebia, passava para o diácono bebia. Eu fico pensando no último irmão. Não, mas essa ideia é ótima, a gente devia adotar aqui. Porque aí o pessoal, que a gente chega nos cultos de sábado mesmo, que tem 50 cadeiras vazias aqui, e o pessoal que quer sentar no fundo. Meu amigo, no dia de ceia, o irmão do fundo não vai querer, não. Todo mundo vai disputar para ficar nas primeiras cadeiras aqui. Ou não vem para o culto no dia de ceia, né? Mas aí o que acontece? Ele instituiu a ideia do copo individual. Aí ele falou por uma questão de higiene. Algumas doenças podem ser transmitidas, né, pelo toque labial. Imagine
Uma igreja de 50 membros, o último irmão, coitado, ele ia beber o subejo de todo mundo, né? Não tinha mais suco. Não tinha mais suco não, só um caldo. Então, a prática do uso do cálice individual é condenada em algumas igrejas. Isso é normal, gente. A maneira como alguns interpretam algumas coisas é ao pé da letra. A gente tem que procurar a essência do ensino. Por exemplo, a Igreja Batista, ela batiza por imersão. A pessoa é mergulhada na água. Igrejas como a presbiteriana, a congregacional, a episcopal e outras batizam, luterana, batizam por aspersão, um pouco de água, que é uma herança católica. Uma herança católica. E que, por sua vez, é uma herança de povos cristãos antigos que tinham escassez de água e não podiam mergulhar as pessoas e começaram a batizar por aspersão porque tinha pouca água. Então eles entendiam que a água era só um símbolo. E quando a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, sobre o povo de Israel, diz assim, que não precisamos mais da circuncisão. Circuncisão é cortar a pele que reveste o pênis do homem, na cabeça do pênis. Então aquela pele era recortada, era um símbolo de entrada no judaísmo. E aí os judeus queriam que quem se tornasse crente naquela época fizesse a circuncisão. E Paulo diz, não, nossa circuncisão é na alma, em Cristo. E ele vai dizer que também Deus batizou Israel toda no deserto. E ele explica, porque estavam todos debaixo da nuvem. E a nuvem é feita de quê, minha gente? De água, é água vaporizada. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso na revelação do Espírito Santo, isso ganha um novo significado. Aí vamos supor que tivesse uma igreja que vive num lugar onde o povo mal tem água para beber. Um lugar distante. Você foi mandado para ser missionário num lugar onde não tem água nem para beber. O povo, para beber água, anda não sei quantos quilômetros, pega um pouquinho de água, bebe. Tomar banho é luxo. Coisa mais difícil tomar banho, porque não tem água. E aí o pastor de lá dissesse, pastor Teobaldo, eu estou aqui num lugar que não tem água e eu vou ter que batizar o povo por aspersão, porque não tem água. Não, meu irmão, se batizar por aspersão não vai para o céu, está errado. A gente tem que ser flexível em determinadas situações, isso não trai a doutrina, porque a essência tem que ser preservada. Entenderam? Aí quando a pessoa viesse para um lugar que tivesse água, ela podia ter um outro batismo, não tinha problema nenhum com isso. Algumas pessoas vão a Israel e pedem para serem batizadas de novo, para tirar uma foto. Tem até uma foto de Bolsonaro sendo batizado pelo pastor, como é o nome dele? Não, aquele do Rio, do PSC, esqueci o nome, Everaldo, né? E aí o que acontece? Aí disseram que Bolsonaro era crente. Bolsonaro nunca foi evangélico, mas essa foto foi usada, uns para exaltar ele, aí o nosso irmão Bolsonaro, outros para dizer, aí é o hipócrita que se fingiu de crente. Aquilo é feito por muita gente, católico, evangélico, virou uma prática de turismo. As pessoas vão a Israel, conheço vários pastores que foram a Israel e tiraram foto sendo mergulhado no rio, porque é o mesmo rio que Jesus foi batizado. Não é. Aquele rio que Jesus foi batizado não existe mais, gente. Aquela água já evaporou e já foi embora há muito tempo. Mas eu vou condenar uma coisa que é pessoal, que é íntima? Não. Eu tenho um amigo que é pastor, ele pediu para, antes de assumir a igreja, ele tirar uma semana na Caatinga, Hermi. Ele foi sozinho para o meio do mato, ficou numa Caatinga. Ele me disse que só levou água para beber, ele ficava escondido debaixo de uma rocha. Ele foi jejuar e orar antes de assumir a igreja. E hoje ele é um grande pastor. Aí agora eu vou transformar aquilo numa doutrina? Não. Eu vou dizer que ele é doido? Também não. Essas questões são questões pessoais que não contaminam e nem comprometem a fé. Mas existem coisas que são basilares. São simplesmente coisas irretocáveis. E uma delas é essa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o único que nos dá acesso ao coração do Pai. Não existe outro. Obrigado. Amém. Nossas perguntas encerraram. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Obrigada por terem aceitado o convite. Agradecer a todos vocês que vieram. Próximo sábado temos